falar sobre cura aqui com os irmãos para mim, na verdade, é um pouco daquilo que Deus trabalhou na minha vida durante esse ano que eu fiz da Escola Sobrenatural. É um pouco de exercitar a fé, né? Exercitar a nossa fé, a gente crescer em fé. Eu costumo falar com meus amigos que tudo que nós conseguimos fazer, né, de expressar o reino, de fazermos em cura ou em milagre e tal, na verdade nós conseguimos porque esse é o desejo de Deus, né? Deus deseja se manifestar sobre a terra, Deus deseja se revelar ao homem, e uma das formas que Ele usa é curando as pessoas. A gente sabe que o Senhor, quando esteve aqui conosco, quando esteve aqui sobre essa terra, Ele teve 100% de aproveitamento em curas, e esse é o nosso objetivo, né? É isso que é o mesmo Espírito que estava em Jesus, nós temos, então a mesma capacidade que Ele tinha de curar, de fazer milagre, nós também temos. Mas tem um texto lá de Mateus 18, 8, que ele, no finalzinho ele vem falando uma parábola e ele fala assim: será que quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E essa é uma questão que é muito interessante, uma questão que nos confronta, né? Eu assim, sempre fui cristão, desde que nasci no lar cristão e tal, e assim, sempre acreditei que Deus curava, mas nunca vi. Ou às vezes eu ficava sabendo de, não, Deus me curou e tal, mas nunca efetivamente fui parte de uma cura ou parte de um milagre e tal. E apesar de acreditar, eu não exercitava. E fazendo esse curso, a gente é um curso que nos confronta a nossa fé sem prática, né? Muitas vezes eu me via assim, né? Nossa, eu acredito, mas e aí? O que eu estou fazendo sobre essa terra, né? Eu sempre falei bastante sobre que o evangelho que eu vivia não fazia sentido. Eu falava isso com meus amigos, alguns deles estão aqui, porque eu via os discípulos, eu via Jesus, eu via os apóstolos fazendo várias coisas sobre essa terra, e eu não vivia isso, eu não era participante daquilo que estava escrito na Bíblia. Então eu sempre falei assim, nossa, eu acredito na Bíblia, o evangelho é muito legal, mas eu ainda estou muito distante disso. E assim, a gente tem o objetivo aqui, né, o Rodrigo sempre fala de motivar, não só motivar, não é apenas um curso motivacional, mas assim, um exercício de fé, né? A gente faz algumas práticas aqui e hoje a gente vai fazer práticas também, porque a gente sabe que o interesse de Deus é se revelar e de nos fazer a imagem do seu Filho. Então, tem alguns pontos importantes aqui que a gente vai falar. A primeira é sobre a gente ter um coração humilde, né? Todos nós, como servos de Deus, precisamos ter um coração humilde, mas assim, quando a gente vai praticar a cura, a gente encontra alguma pessoa enferma ou alguém que sabe de alguma situação, nós precisamos ter um coração de que não somos nós que resolvemos a situação, não é a nossa grande experiência, não é a nossa grande fé, mas assim, o poder que há em Jesus, esse poder pode resolver as situações, esse poder pode curar. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter um coração humilde para poder abençoar o nosso irmão, não ir pela nossa própria força, porque nós sabemos que de nós mesmos não existe essa capacidade. Ter um coração submisso a Deus, então nós precisamos entender o que está na situação, qual é a situação e o que Deus quer dentro daquela situação. Então, às vezes, a gente encontra uma pessoa enferma e às vezes a situação não é apenas uma enfermidade física, ela pode se demonstrar fisicamente, mas às vezes é uma situação
emocional, às vezes é uma questão de falta de perdão, às vezes é uma questão de espiritual, e a gente precisa ter esse entendimento e ser submisso ao Espírito Santo para que Ele nos revele e a gente possa ir na raiz do problema, né? Porque às vezes a gente ora por uma situação específica, mas a gente acaba não atingindo a raiz do problema e às vezes a pessoa não é curada. Uma questão importante também, seja liberto do desejo de reconhecimento, que é uma questão que muitas vezes, graças a Deus, aqui eu vejo que os irmãos aqui são bastante humildes nesse sentido, mas a gente sabe de muitas pessoas que querem o poder pelo poder, né? O poder para aparecer, o poder para se achar superior e tal, e o Senhor dá dons, né, às pessoas, a gente sabe que o dom de Deus é irrevogável, a gente já passamos por essa parte, que o dom de Deus é irrevogável, e algumas pessoas Deus deu esse dom, mas acaba usando esse dom para si mesmo, acaba usando esse dom para se autopromover, para próprio reconhecimento, mas a gente sabe que o desejo de Deus, o dom de Deus é para manifestação, para edificação do corpo, então é uma questão que a gente precisa estar muito atento. E a questão de perseverança, né? Às vezes a gente, eu falo isso até por mim mesmo, nós precisamos ter fé, mas nós precisamos perseverar em fé, em crescimento, desejar crescer, desejar ter mais experiências com o Senhor, né? Às vezes já tive algumas experiências, mas sim, sempre tem mais, e se a gente buscar mais, a gente consegue, Deus nos dá, né? Porque também é interesse do Senhor se revelar. Eu vou contar assim, uma experiência que eu tive, foi no ano passado, foi até o Rodrigo estava presente, ele não, acho que ele nem sabe, mas assim, ele estava no nosso retiro de jovens, e são vários jovens de várias igrejas e tal, e o Rodrigo estava ministrando sobre identidade e tal, e falou um pouco sobre cura. E eu estava fazendo o curso e terminou a reunião, teve a pizza lá, teve o lanche, e aí eu estava indo me direcionado para dormir, e aí um grupo de jovens me cercou ali. E, pô, cara, como é que é essa parada aí de cura? Funciona mesmo e tal? Eu falei, cara, funciona. A gente tem visto várias curas lá no curso e tal, a gente tem visto que Deus tem agido. Ele, pô, mas como é que é? Eu falei, cara, a gente ora e Deus tem curado as pessoas. Aí a menina, é isso mesmo? Eu falei, então ora aqui pelo meu pé, que eu estou com o meu pé doendo. Aí, pô, na hora, né, eu fiquei assim, bom, tá bom. Aí eu fui, orei pelo pé do menino, aí o menino, caraca, parou de doer. Aí eu fiquei assim, eu falei, não, pode falar, cara, se não tiver, a gente pode orar de novo. Não, cara, parou de doer. Aí os outros garotos ficaram assim, né, aí tinha outro garoto, pô, eu tô com uma dor aqui no joelho também, pô, ora aí pela minha dor no joelho. Aí, tá bom. Aí eu fui, orei, aí o garoto ficou curado também, parou de doer o joelho. Aí o outro garoto, na mesma roda, assim, eram uns 5 ou 6, tô com dor nas costas, não sei o quê. Aí eu orei, e aí o garoto ficou curado também. Isso nunca tinha acontecido, assim, tipo, sequência de cura, né? E aí eu fui dormir assim, nem sei o que aconteceu aqui, mas tudo bem, fui dormir. E aí, no dia seguinte, os meninos, quando no café da manhã, os meninos, pô, cara, sabe o que aconteceu? Eu falei, o que houve? E, pô, você orou aqui pela gente, a gente ficou curado e tal. Quando a gente chegou no quarto, tinha um menino com uma dor, nem lembro onde, tipo, uma dor não sei aonde. E a gente foi curado ali, vamos curar aqui também. Aí eles foram e oraram, e o garoto ficou curado no quarto também, sabe? E assim, foi uma situação muito interessante, porque eu tenho muito essa convicção assim, que Deus tem interesse em se revelar para nós, né, a se manifestar a todos, né, mas nós, como filhos de Deus, né, Deus nos deu esse poder, né, para curar, para libertar, para libertar o cativo e tal, para ressuscitar mortos, que é isso que a gente está buscando ainda, né? Mas assim, é interesse de Deus. Então, quando
o Rodrigo fala, às vezes, sobre quando a gente pratica a fé, a gente exercita a fé, né? Então, a gente está exercitando fé, e a fé é contagiante quando quando Deus nos usa, outras pessoas veem e nossa, eu também quero isso. E isso é assim, eu acho muito interessante, é uma questão assim, também de perseverança, de você buscar e continuar buscando, sabendo que sempre Deus tem mais para nós. E aí, é uma questão aqui de características de um estilo de vida de cristã, que são coisas práticas, né, que nós podemos fazer, que nós devemos fazer. A gente faz o soaking aqui, que a gente acabou de fazer, e foi muito bom. Aliás, Deus me falou algumas coisas, alguns irmãos falaram aqui sobre cura, que Deus estava querendo usar, e eu acho que é a direção de Deus para a aula de hoje. Mas, assim, ter um tempo diário com o Senhor, louvor, adoração, soaking. Soaking foi uma coisa que eu nunca, assim, eu aprendi aqui, e às vezes eu tenho que ministrar na igreja ou em algum lugar, tá bom. E assim, é uma coisa que eu uso muito, de estar um tempo com Deus, Deus, o que você tem para falar, o que você tem para esse dia e tal, e isso é algo muito importante. O Rodrigo já está me apressando que eu falo um pouco. Passar tempo regularmente lendo e estudando a Bíblia. Gente, isso é algo muito importante, estar estudando a palavra, né? Eu não preciso falar muito, mas eu queria falar um tópico aqui que tem muito a ver com o curso, que é sobre os livros, cara. Os livros que a gente tem para ler. A gente está agora no Ministério de Cura do Randy Clark, o manual de cura. E esses livros são muito importantes. Quem não está lendo está perdendo bastante do curso. É muito importante a gente se renovar em fé. A gente tem aula aqui, mas o material que o pessoal passa é super importante para aumentar e para nos acrescentar. Mas também, óbvio, ler a Bíblia e orar é muito importante. Ter o perdão como estilo de vida. A oração sacerdotal fala sobre nós perdoarmos, Deus nos perdoar assim como nós temos perdoado o próximo. Então, é uma questão de reciprocidade que está aí na oração do Pai Nosso. Então, nós precisamos ter corações que aprendam a perdoar, para que a gente possa liberar também perdão e Deus nos usar. Bom, demonstrar os frutos do Espírito Santo, bondade, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Praticar a obediência e a direção do Espírito Santo. Isso também é muito importante, nós sabermos e termos essa intimidade com o Espírito Santo para saber o que ele tem para nós, né? Hoje eu estava orando sobre esse dia e falei, Senhor, o que o Senhor tem para nós hoje? Aula sobre cura, legal. E o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor tem para curar? Quem o Senhor tem para curar? Qual a cura que o Senhor quer liberar no dia de hoje? Isso é muito importante. Bom, tem uns pontos de atenção que é importante saber como abordar as pessoas, né? Aí fala assim, jamais puxe ou empurre alguém. Isso reduzirá a confiança de ministração. Às vezes, você vai orar para a pessoa, né? A gente sabe que, infelizmente, existe isso. E vai orar para a pessoa, e a pessoa quer que a outra caia, ou força uma situação e tal. E nós não precisamos, Deus não precisa disso, né? E não é nosso papel derrubar ninguém. Se a pessoa cair, é pelo Espírito Santo, não é pela nossa força, né? Então, isso é muito importante. É etiqueta, né, cristã. Não gritar com a pessoa, não gritar, a gente não precisa gritar em oração, né? Deus não é surdo, o Rodrigo põe aqui. Deus nos ouve na nossa simplicidade, né? A oração que a gente faz aqui, né? Seja curado em nome de Jesus, seja 100% limpo em nome de Jesus. Não precisa fazer nenhum grande malabarismo, né? Mas Deus é bom e nos ouve em todo o tempo. Tocar na pessoa de forma que possa ser irritante ou mal interpretada. Então, eu estava pensando nisso aqui. A gente já tem essa prática, né, de homem orar com homem, mulher orar com mulher, para evitar essa situação, mas às vezes não é possível. Na vida real, nem sempre é possível isso. Então,
nós podemos orar, obviamente, por pessoas do sexo oposto, mas evitar coisas constrangedoras, né? Então, é isso. Seja discreto, não chame atenção para você. Nosso desejo é que o Espírito Santo se manifeste e Deus seja glorificado. Então, é um pouco do que eu já falei, não, a simplicidade na oração, e nós queremos a glória de Deus. Então, a gente não precisa fazer nada muito elaborado que isso. Deus que precisa ser glorificado. Bom, o Rodrigo põe um negócio que é importante, assim, certifique-se de estar sempre bem asseado, bem arrumado, use desodorante, tenha um bom hálito. É uma questão importante, porque você vai abordar a pessoa, né, e se você está com mau hálito, você já afasta a pessoa. Eu quero dar uma palavra de conhecimento, a pessoa nem quer, porque, calma aí, não quero ouvir não e tal. Mas assim, a gente precisa ter cuidados, né, quando a gente vai abordar uma pessoa, seja na rua ou na igreja, né, mas principalmente aqueles que a gente não conhece, que pode afastar um pouco mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Oração, orar e respirar é a mesma coisa. Então, eu tenho uma prática de oração que eu não tenho tanto tempo parado, assim, estou aqui parado no meu quarto e tal, essa oração é importante. Mas, assim, minha forma de me relacionar com Deus é muito... Cara, eu estou aqui, estou andando, estou passeando, estou tomando banho e tal, mas eu estou aqui, pô, Deus, eu sei que tem essa situação, o Senhor me ajuda nessa situação e tal. E eu sempre fui, assim, um pouco... crítico comigo mesmo com relação a isso. Nossa, eu paro muito pouco, eu tenho e tal, que conseguir parar e ficar no meu quarto e tal. Eu tenho, realmente isso é muito bom e tal. Mas a consciência de que a gente está por aí andando, trabalhando, e Deus está conosco, e Deus pode nos usar, isso é muito importante, porque isso nos capacita a ser usado em qualquer momento, nos capacita a estar apto para Deus falar conosco, a gente entregar uma palavra de conhecimento. Eu tive uma experiência, um tempo atrás também, assim, de entregar uma palavra para uma pessoa no ônibus, e eu nunca tinha tido essa experiência. E eu saí de casa, normalmente eu estava indo de carro para o trabalho, e eu acordei e Deus falou, vai de ônibus. E eu... tá bom, às vezes eu vou de ônibus mesmo, então no dia eu fui de ônibus. E eu vi uma pessoa no ônibus e Deus me incomodou, era uma menina. E eu falei assim, nossa, Deus tem alguma coisa. Eu falei, Deus, o que você tem? O que você tem e tal? Aí Deus me deu uma palavra para aquela pessoa. E eu falei, Deus, se a pessoa que está do lado dela levantar, eu vou sentar e vou falar. Senão, não é de Deus e tal. Comecei a botar essa questão, né? E aí a pessoa que estava do lado efetivamente levantou e tal, e eu sentei do lado da menina, e aí falei para ela o que Deus tinha colocado no meu coração. Ela se assustou, né? Nossa, ela falou, mas como assim? Como assim Deus falou com você? Como é que você ouviu isso e tal? Eu falei, cara, eu não sei, eu estava ali em pé e Deus falou, e eu perguntei, e aí contei assim para ela, e assim, esse tipo de coisa, né, sobrenatural que a gente vive, assim, são coisas muito práticas, muito interessantes e que assim, nos dá a oportunidade de chegar no coração das pessoas de uma forma muito mais direta, muito mais objetiva, né? Porque às vezes a gente vai falar que Deus ama a pessoa e todo mundo sabe disso, e aí a pessoa não te dá abertura. Mas assim, quando Deus te fala alguma coisa específica e você tem uma palavra mais direta para entregar para a pessoa, é algo que é diferente, e a pessoa acaba se abrindo mais, né, para você. Bom, enfim. Conselhos para ministrar. Ministrar não é uma arte, é um estado de submissão, obediência e serviço a Deus. Então, é um pouco do que eu já falei, então vou pular. Quando ministramos, nos colocamos à disposição do Pai para comunicar o seu amor a outras vidas. Então, é uma questão que a gente
bate muito aqui no curso, que cura é uma demonstração de amor, né? Ou quando uma palavra de conhecimento também é uma demonstração de amor por aquela pessoa. Então, nós sabemos que o principal dom, né, de nada vale tudo se nós não tivermos amor. E nós não conseguimos expressar o amor de Deus por aquela pessoa. Então, nós temos que colocar na nossa mente, ter isso bem firme na nossa mente. Nós queremos demonstrar amor. E como Deus quer demonstrar amor? Se uma pessoa está doente, vai ser através de uma cura. E Deus está sempre desejando curar, né? Eu estava pensando sobre essa questão, que Jesus tinha 100% de aproveitamento em cura, e, ao mesmo tempo, ele fala que ele só fazia aquilo que o Pai mostrava. Mas o Pai sempre mostrava que queria curar as outras pessoas, porque Deus é bom, e nosso Deus não mudou. Deus sempre tem o interesse de se manifestar com bondade, e isso é algo que continua para o nosso tempo de hoje, né? Deus é sempre bom, em todo tempo Ele é bom, em todo tempo Ele quer manifestar a sua bondade, e a cura é sempre uma manifestação de bondade para a pessoa que está doente. Rodrigo, fala essa parte aqui do... Fala um pouquinho sobre ataque espiritual, né? Quando você está orando por enfermidade, etc, etc. Falar bem rápido disso, né? Mas é importante. A principal operação do inimigo, quando você vai orar por cura, é em cima da sua impureza, tá? Então, o que ele quer, na verdade, é que você pare. Então, o que é impureza? Impureza, a gente já viu lá atrás, impureza não é só questão sexual, a gente pensa, pureza, não. Impureza é tudo aquilo que te impede de ser quem você nasceu para ser, é tudo aquilo que está entre você e Deus, que impede você de fluir o relacionamento com Deus. Isso é uma impureza, tá certo? Então, por exemplo, você vai orar por alguém que está enfermo, e vem na sua mente uma seta tipo, essa pessoa não pode ser curada. Ou vem um médico e diz, não, isso daí é impossível. Isso daí não tem como. Não tem como acontecer. Tá certo? Isso é uma seta. Vem direto na tua mente. Já aconteceu comigo várias vezes. Uma vez Deus me acordou de manhã e falou, eu quero que você vá para... Quando teve aquela enchente, que morreu uma opção de gente, né? Morreu mais de 800 pessoas, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, Deus me falou, eu quero que você vá para Petrópolis, eu vou ressuscitar uma pessoa. E aí, quando eu cheguei do lado do necrotério, acho que eu já contei isso para vocês, né? Cheguei do lado do necrotério, não? Cheguei do lado do necrotério, fui tomar um café, animado, feliz que ia ressuscitar uma pessoa, Deus me deu o nome da pessoa, inclusive. E aí, quando eu estou pagando meu café e meu pãozinho, tem uma pessoa com crachá do necrotério. Eu falei, puxa, olha aí, que maravilha, Deus dando oportunidade, né? Só que as pessoas já estavam mortas há 4 dias, mais ou menos, 3 ou 4 dias. E aí, quando eu falei com ela, eu falei, olha, puxa, que bom te encontrar. Eu vim aqui, eu gostaria de orar por uma pessoa que morreu. E ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu queria ter a oportunidade de orar por essa pessoa. Aí ela falou para mim assim, elas não são mais pessoas. Quando ela falou isso, eu comecei a imaginar uma pessoa, sei lá, com metade do corpo, ou em decomposição. E aí, cara, na hora, eu fui até Teresópolis, estava do lado, né? Na hora, os meus pés congelaram. E eu comecei a falar, Deus, eu não consigo, não consigo. Me perdoe, eu não vou, tá certo? E, infelizmente, assim, isso é um ataque, e a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, tá? É importante vocês terem atenção. Lembra que eu falei para vocês da atmosfera? Às vezes, a pessoa está querendo te convencer que ela não tem condição de ser curada. Às vezes, o cara começa a contar uma lista de problemas, tá certo? E aí você fala, pô, isso daí realmente é demais, né? Então, ataque existe, tá, gente? O objetivo é te parar. O teu negócio é continuar, é só isso, tá? Se Deus vai curar, não vai curar, isso é outra questão, mas o teu negócio é seguir em frente, tá bom? Todo mundo entendeu isso?
coisas que acabam nos travando, né? E muitas vezes, quando não acontece a cura, né, que nem o Rodrigo falou, um dos erros também nosso é querer teorizar, né? Vamos explicar. Não aconteceu isso porque Deus tinha isso. É uma coisa que acontece muito, né? Deus não curou porque Deus queria tratar aquilo no coração daquela pessoa. E é uma coisa que a gente não acredita, né? Deus tem sempre interesse de curar. Deus não dá coisa mal para os filhos dele, né? Coisa ruim. Então, Deus não dá enfermidade para ninguém, isso que a gente já tem ouvido. Mas, muitas vezes, quando a gente não consegue o nosso objetivo, a gente acaba querendo justificar ou criar uma teoria para isso. Vou pular aqui para o modelo. Vamos passar aqui o modelo dos 5 passos que a gente fala sobre para praticar a cura. A primeira é a entrevista pessoal, né? A gente pergunta o que a pessoa tem, qual o seu nome. Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua, por exemplo, a última vez que eu fui no shopping aqui no Recreio, eu encontrei um cara que estava com o braço engessado. Aí o senhor tinha me dado que a gente tinha feito aquele caça ao tesouro, né? Aí o senhor tinha me dado que era um cara que estava de boné azul e tal, não sei o quê. Aí quando eu fui ver o cara, aí o cara estava com o braço engessado. Aí eu, abordei o cara, qual é o seu nome? Eu até mostrei o papel. O senhor me mostrou aqui que tinha uma pessoa com boné azul que estava precisando de oração, e aí eu te vi aí com esse braço engessado. Aí perguntei o que tinha acontecido com ele e tal. Ele falou que... Não, nem lembro, na verdade. Aí ele falou que tinha quebrado o braço e tal. Aí é importante saber a causa do problema. E aí a gente, eu posso orar por você, né? Você tem que abordar a pessoa e às vezes a pessoa, assim, no Brasil é meio difícil, mas às vezes a pessoa não quer oração. E aí você tem que respeitar e segue em frente a sua vida. Mas você tem que saber abordar a pessoa, tive uma visão com você, quero orar por você. Isso às vezes afasta a pessoa. Então entrevistar a pessoa, saber o que está acontecendo, qual o nível de dor, né? A gente sempre pergunta aqui, de 0 a 10, quanto que está doendo, quanto que está a sua dor. E aí depois que você já sabe o que está acontecendo, você tem que ter o discernimento, né? Que a gente põe diagnóstico aqui, saber se é uma causa puramente, que nem eu falei antes, puramente físico, se tem algum fundo emocional, qual o motivo dessa dor, né? Eu tive um exemplo agora no Carnaval, a gente estava no retiro e até a Débora e o Anderson estavam comigo. Tinha uma senhora lá que estava com uma dor de cabeça e aí pediu oração. Aí a gente sentou, aí alguém orou por ela, aí perguntou, passou a dor? Aí a pessoa, não. Aí, vamos orar de novo. E aí, quando a gente foi orar, eu tive uma visão de uma mosca rodando a cabeça dela. E eu tive entendimento que ela estava com uma situação pequena na vida dela, que eu acho até que era uma situação familiar, mas que estava incomodando ela, estava perturbando a mente dela, né? E aí eu fui e falei com ela, olha só, o Senhor me deu essa visão, por acaso você está com alguma situação, uma situação pequena, mas que está te perturbando, que está vindo sempre à sua mente e tal, não sei o quê. E a pessoa falou que sim. E aí eu fui, orei por ela em cima dessa situação, nós repreendemos essa situação, declaramos que o Senhor tinha soberania sobre a vida dela e tal, não sei o quê. E aí a gente terminou a oração e aí ela estava melhor. E aí o que acontece? O sintoma era a dor de cabeça, mas não era apenas uma dor de cabeça, era uma situação emocional que estava causando a dor de cabeça. Então, às vezes, a gente vai orar, a gente pega a pessoa que quer orar simplesmente pelo sintoma, e muitas vezes as coisas que estão por trás disso não deixam que a pessoa seja curada, né? E que nós precisamos entender isso.